E agora nós temos um convidado muito especial, é o professor Jorge Najar, diretor da Faculdade de Educação aqui da UF. Ele vai falar um pouco para a gente sobre a sua trajetória profissional e também conversar um pouquinho dessa relação fundamental que é a ciência e a educação. Tudo bom, professor? Seja bem-vindo aqui ao estúdio. Muito obrigado pelo convite. Professor, primeiramente, quando a gente pensa em formação universitária, a gente nem sempre relaciona logo com a ciência. Então, como pensar em estratégias para relacionar, para trazer mais próximo a produção científica que realmente ocorre dentro da universidade com a formação acadêmica que a universidade tem um papel super importante ainda? Eu acho que, para começar, vale a pena dizer que a universidade é o lugar da criação da ciência. No Brasil, especialmente, grande parte da ciência e tecnologia feita em nosso país é feita nas universidades, em especial nas universidades públicas, federais e nas estaduais. E a universidade só tem sentido na medida que ela é uma produtora de ciência. Eu diria, sem dúvida, que em universidades como a UF, né, essa relação se dá. Isto é, os professores, em sua grande maioria, professores doutores, professores que fazem pesquisa, levam para as salas de aula suas pesquisas, levam para as salas de aula aquilo que estão fazendo e incorporam os alunos em bolsas de iniciação científica, bolsas das mais diversas que existem na faculdade. Assim sendo, os alunos não só aprendem naquilo que o professor fala em sala de aula, aprendem na vivência universitária como um todo. Pensar em formação de profissionais na universidade, sem pensar nessa estreita relação desta formação com a produção de conhecimento, é pensar numa universidade pequena, é pensar numa universidade que muito pouco sentido tem para o nosso país, para o nosso povo. Professor, agora já entrando na sua experiência profissional, como é dirigir uma faculdade de educação, que é uma coisa tão importante para o desenvolvimento do nosso país? É muito complicado. Porque, como toda a universidade pública brasileira, nós temos condições que não são condições ideais, né? Entretanto, nós temos hoje, na Faculdade de Educação, por volta de 100 professores, 110 professores, sendo que 105 desses 110 professores são doutores. Então, dá as condições para que esses professores realizem suas pesquisas, dá as condições para que esses professores eles tenham um trabalho interessante na formação dos alunos que por lá passam, isso não é simples. Por isso que eu digo que é uma atividade complicada. Mas, por outro lado, uma atividade extremamente recompensadora, na medida que a gente conhece um pouco mais essa universidade, conhece aquilo que falta na universidade, falta ainda bastante coisa, mas conhece aquela riqueza que a universidade tem, porque ela tem, de forma acelerada, aumentado o número de pesquisas, né? E aí eu vejo o número, por exemplo, de núcleos de pesquisa, laboratórios de pesquisa, etc., né, que a minha universidade tem. Hoje em dia tem por volta de 40 núcleos de pesquisa. Isso é muita coisa. A produção bibliográfica de La Salle, de grande qualidade, é algo considerável hoje em dia. E não era 20 anos atrás. Eu entrei nessa UF por volta de 20 anos atrás. Não era, né? A gente foi construindo. Professor, agora falando sobre o Comperj, esse novo complexo petroquímico que está surgindo aí para a gente, que vai aparecer como um novo fator socioeconômico para a região, não só de Itaboraí, né, onde está sendo construído, como para toda a região em torno. Como um perfil de profissional como o senhor, um perfil de educador como o senhor, pode trazer contribuições para essa pesquisa? É uma pesquisa que trabalha com educação, trabalha com saúde, trabalha com meio ambiente, trabalha com a economia e trabalha com as questões urbanas. É uma pesquisa que a gente já está fazendo há algum tempo e é uma pesquisa que visa a fazer um acompanhamento dos indicadores socioeconômicos da região. E o senhor faz parte de todos esses 5 grupos? Não, eu sou coordenador da área de educação. Eu coordeno o grupo e aí é muito interessante porque é um grupo de doutores, né, de professores, de alunos de pós-graduação e de alunos de graduação também. Nós não estamos sozinhos nessa pesquisa. Nós estamos com uma parceria com a ONU Habitat, né, que tem uma metodologia de avaliação, né, dos indicadores do milênio. E estamos junto também com a Petrobras, né, que é a própria Petrobras que financia essa pesquisa. A ideia é que não aconteça o que aconteceu em alguns outros lugares, onde um grande empreendimento
ele trouxe alguns aspectos positivos, mas trouxe muitos aspectos negativos para a região. Trouxe aumento da criminalidade, favelização, problemas de educação, né, frente à escolarização, problemas frente à saúde. Então, a ideia é acompanhar a implementação do Comperj, acompanhar alguns indicadores da educação, da saúde, etc., para ver, para a gente ter como uma espécie de termômetro, né, um observatório da região que pudesse municiar os gestores locais de informações, de dados, para que eles pudessem fazer políticas sustentáveis para a região. Então, esse projeto também seria uma maneira de unir a produção universitária, a produção acadêmica científica, com uma coisa que parece tão externa. Sem dúvida. É algo que tem influenciado na universidade em várias áreas. A gente está falando de uma pesquisa, que é essa dos indicadores socioeconômicos. Entretanto, na geografia há muitas pesquisas, na química há muitas pesquisas vinculadas ao Comperj ou vinculadas à Petrobras. Professor, o senhor está fazendo seu segundo doutorado, agora mais voltado para a área de arqueologia, correto? Correto. Laís, é engraçado que eu faço arqueologia, mas eu faço educação vinculada à arqueologia. Eu trabalho com educação patrimonial, isto é, eu trabalho com a ideia de patrimônio cultural, né, e o patrimônio arqueológico, sem dúvida, é um patrimônio cultural extremamente importante. A ideia é que esse patrimônio cultural, ele influencia na construção das identidades e, portanto, influencia na construção da memória das pessoas. E eu vejo que a educação é algo fundamental no sentido de socializar esse patrimônio e trabalhar esse patrimônio junto à população. Então, venho aos 15 anos trabalhando com educação patrimonial e trabalhando com educação patrimonial vinculado à arqueologia. E o senhor tem, então, um contato com a população, correto? Sem dúvida. E como é que é esse contato? Como é ensinar para a população esse tipo de coisa, que não é tão divulgado? Os trabalhos de educação patrimonial que eu faço, basicamente, são vinculados à escola. São vinculados à realidade escolar, às aulas das mais diversas, e tem sido tem uma receptividade muito grande. A arqueologia é uma coisa legal, as pessoas têm curiosidade pelos esqueletos, é uma coisa, né, quando a pessoa vê um esqueleto, as pessoas têm curiosidade de ver, de saber o que é. E isso tem trazido a oportunidade para a gente discutir o passado dessas pessoas. Falando então da relação entre a universidade, a produção acadêmica e a escola, como é que é esse vínculo da universidade, principalmente da UF, com as escolas públicas, tanto públicas, né, quanto privadas? A universidade só vai poder constituir essa relação quando ela for de fato dialogar com esse professor, aprender e ensinar. Aprender com o que está acontecendo, e tem muita coisa boa acontecendo na escola, e ensinar um pouquinho do que ela sabe. Isso tem crescido muito na UF. Há alguns anos, eu não me lembro exatamente há quantos, há uns 10 anos, criou-se um órgão dentro da universidade de prática discente, que ajudava a fazer essa relação da universidade com as escolas. Então, ela mapeava as escolas em torno, ela entrava em contato e a gente fazia trabalhos conjuntos. Professores das escolas, professores nossos, junto com os nossos alunos, que estavam aprendendo a ser professor. Mas não aprendendo de forma só teórica, mas aprendendo também lá no chão da escola, junto com os professores, escutando o que os professores tinham de falar. Acho que a gente tem aprendido muito nesse processo. E acho que tem sido uma coisa muito positiva. A tendência é a gente potencializar cada vez mais esse tipo de contato. Entendi. Bom, professor, obrigada. Foi ótima a entrevista com o senhor e espero que o senhor continue acompanhando o nosso programa. Eu que agradeço, é muito bom, e parabenizo o programa de vocês pela discussão que traz, pela necessária interlocução que vocês fazem com a sociedade. Cada vez mais é importante, como a gente estava conversando, a universidade deixar de falar só para ela mesma, né? Temos de falar para mais gente. A questão mesmo de popularizar um pouquinho a ciência. Exatamente. Tá bom, obrigado, professor. Eu que agradeço.